Oi, sou João, tenho 67 anos e moro aqui em Foz do Iguaçu há mais de 40 anos. Construí minha vida inteira nesta cidade. Trabalhei como mecânico por décadas. Criei 3 filhos sozinho, depois que minha esposa faleceu, quando eles ainda... Hoje quero contar para vocês uma história que mudou completamente a minha vida e me fez entender o verdadeiro valor das pessoas que estão ao nosso redor. É uma história sobre família, respeito e principalmente sobre como, às vezes, as pessoas que mais amamos são as que mais nos machucam. Preparem-se, porque o que aconteceu na minha casa, durante um simples almoço de domingo, revelou verdades que eu jamais imaginei descobrir sobre minha própria filha. Tudo começou há 3 meses. Num domingo ensolarado aqui em Foz, eu estava na cozinha preparando o almoço, como sempre faço aos domingos, quando meus filhos vêm me visitar. Adoro cozinhar para eles. É um momento especial da semana onde toda a família se reúne. Estava fazendo aquela costela assada que eles adoram, com farofa e vinagrete, tudo do jeito que aprendi com minha falecida esposa. O cheiro estava enchendo a casa toda e eu me sentia feliz. Aquela felicidade simples de quem está esperando os filhos chegarem. Minha filha, Carla, chegou primeiro, como sempre. Ela é a mais velha, tem 35 anos, é casada e mora num bairro bem mais nobre da cidade. Trabalha como gerente de uma loja de roupas caras e sempre foi a mais ambiciosa dos 3 filhos. Desde pequena ela demonstrava uma certa frieza, uma calculista, mas eu sempre achei que era só o jeito dela de se proteger do mundo. Afinal, perdeu a mãe muito cedo e talvez isso tenha endurecido seu coração. Quando ela entrou em casa, cumprimentou com aquele beijinho no rosto, meio automático, sabe? Daqueles que a gente dá porque tem que dar, não porque sente vontade. Ela estava impecável como sempre. Roupa cara, cabelo no lugar, maquiagem perfeita, mas havia algo diferente no olhar dela. Uma impaciência que eu não conseguia decifrar. Naquele momento, meus outros 2 filhos, Pedro e Ana, chegaram logo em seguida com suas famílias. Pedro trouxe a esposa e os 2 filhos pequenos, que são a alegria da casa quando chegam. Ana veio com um namorado novo, que ela estava apresentando para a família pela primeira vez. A casa ficou cheia de vida, barulho de criança correndo, conversas animadas, exatamente como eu gosto que seja. Durante o almoço, todos estavam conversando sobre suas vidas, trabalho, planos para as férias. Eu estava feliz vendo aquela mesa cheia, lembrando dos tempos quando eles eram pequenos e fazíamos as refeições todos juntos. De repente, meu neto de 6 anos derrubou o copo de suco na mesa. Nada demais, coisa de criança. Acontece toda hora. Eu me levantei rapidamente para pegar um pano e limpar a bagunça. Foi nesse momento que escutei. Carla virou para o marido dela, que estava sentado ao lado, e sussurrou baixinho, mas não baixo o suficiente para que eu não ouvisse. Velho inútil. Essas 2 palavras caíram como um raio na minha cabeça. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Fingi que não tinha escutado e continuei limpando a mesa, mas por dentro estava destruído. Velho inútil. Minha própria filha, que eu criei com tanto amor, que dei tudo o que podia e até o que não podia, estava me chamando de velho inútil só porque me levantei para limpar uma bobagem que meu neto fez. Será que era assim que ela me via? Como estorvo, um peso em sua vida perfeita. Voltei para a mesa tentando disfarçar o que tinha ouvido, mas não conseguia mais participar das conversas da mesma forma. Minha mente estava a 1000 por hora, processando aquelas palavras venenosas. Comecei a repensar todos os gestos dela, todas as visitas que pareciam obrigação, todos os momentos em que ela demonstrava impaciência quando eu contava alguma história, ou quando eu demorava um pouco mais para fazer alguma coisa. O almoço continuou, mas para mim tinha perdido todo o sabor. Eu observava Carla disfarçadamente, tentando entender quando foi que nossa relação tinha se tornado tão superficial, tão fria. Ela ria das piadas dos irmãos, brincava com os sobrinhos, mas comigo mal trocava algumas palavras. Era como se eu fosse um móvel velho na casa, algo que está ali porque sempre esteve, mas que ninguém realmente nota ou valoriza. Depois do almoço, enquanto todos estavam na sala conversando, eu fui para meu quarto e fiquei pensando. Pensei na minha vida inteira dedicada aos meus filhos. Depois que minha esposa morreu, eu poderia ter me casado novamente. Poderia ter refeito minha vida amorosa, mas escolhi focar completamente nos meus filhos. Trabalhei dobrado para dar a eles tudo o que precisavam. Paguei estudos, roupas, festas, de aniversário, formaturas. Lembrei de quando Carla tinha 17 anos e queria muito um vestido caro para a formatura do colégio.
Eu estava passando por dificuldades financeiras na época, mas vendi minha motocicleta, que era meu meio de transporte para o trabalho, só para comprar aquele vestido para ela. Comecei a ir de ônibus para a oficina, levando 2 horas para chegar ao trabalho, mas ela teve o vestido dos sonhos dela. Lembrei também de quando ela precisou de dinheiro para a entrada do apartamento onde mora hoje. Eu tinha acabado de receber uma herança pequena, de um tio distante e sem pensar 2 vezes, dei tudo para ela. Era o dinheiro que eu estava guardando para reformar minha casa, que já estava precisando de alguns reparos. Mas achei mais importante ajudar minha filha a ter sua própria casa. E agora, depois de tudo isso, eu era um velho inútil aos olhos dela. A dor que senti foi além da decepção. Foi uma sensação de traição, de ingratidão, que doeu mais do que qualquer dor física que eu já tinha sentido na vida. Fiquei ali no meu quarto, olhando pela janela, vendo a vida passar na rua, me sentindo menor do que nunca. Quando todos foram embora naquele domingo, eu fiquei sozinho com meus pensamentos. A casa, que minutos antes estava cheia de vida e alegria, agora parecia um cemitério. Cada cômodo ecoava aquelas palavras malditas: velho inútil. Tentei assistir televisão, tentei ler um livro, mas não conseguia me concentrar em nada. Minha mente estava completamente tomada por aquela frase. Durante a semana seguinte, não consegui dormir direito. Toda vez que fechava os olhos, ouvia a voz da Carla repetindo aquelas palavras. Comecei a questionar tudo na minha vida. Será que realmente estava ficando inútil? Será que estava sendo um peso para meus filhos? Talvez fosse melhor me afastar deles, para que não precisassem mais aguentar esse velho inútil. Mas então, aconteceu algo que mudou completamente a minha perspectiva sobre toda essa situação. Na quinta-feira daquela semana, eu estava organizando alguns papéis antigos no meu escritório, quando encontrei a documentação do carro da Carla. Sim, vocês ouviram certo. O carro que ela usa todos os dias, aquele sedã prata, que ela tanto se orgulha de dirigir, está registrado em meu nome. A história é a seguinte: há 2 anos, quando Carla quis trocar de carro, ela estava com problemas no CPF por causa de algumas dívidas que tinha feito. Nada muito sério, mas o suficiente para impedir que ela fizesse financiamento em seu próprio nome. Ela veio até mim, desesperada, dizendo que precisava muito daquele carro para trabalhar, que sua vida profissional dependia disso. Como sempre faço com meus filhos, não pensei 2 vezes. Coloquei meu nome no financiamento. Assumi toda a responsabilidade legal pelo veículo. O carro ficou em meu nome, mas ela ficou com a posse e usa como se fosse dela. Paga as prestações direto para o banco, cuida da manutenção, enfim, é como se fosse dona do carro. Mas legalmente ele é meu. Na época isso não me incomodou nem um pouco. Pensei que estava ajudando minha filha e que quando ela resolvesse os problemas dela no CPF, transferiríamos o carro para o nome dela. Nunca mais tocamos no assunto. E sinceramente eu até tinha me esquecido desse detalhe burocrático. Mas agora, segurando aqueles papéis na mão, uma ideia começou a se formar na minha cabeça. Se eu era um velho inútil, como ela tinha me chamado, talvez fosse hora de mostrar para ela o quão inútil eu realmente era. Talvez fosse hora de ela descobrir que esse velho inútil ainda tinha algumas cartas na manga. O carro que ela tanto preza, que usa para ir trabalhar, para sair com as amigas, para se sentir importante, na verdade pertence a este velho inútil aqui. Passei o restante da semana planejando como eu iria abordar o assunto. Eu não queria ser cruel nem vingativo, mas senti que precisava que ela soubesse que suas palavras tinham consequências, que desrespeitar alguém, especialmente seu próprio pai, não deveria passar em branco. Decidi que no próximo domingo, durante o almoço, eu revelaria essa informação para toda a família. O domingo chegou e, como sempre, todos vieram para o almoço. Carla chegou com o mesmo ar de superioridade de sempre. Cumprimentou todo mundo de forma protocolar e se sentou à mesa. Eu tinha preparado uma macarronada, prato que todos adoram. Mas dessa vez eu tinha um objetivo além de apenas alimentar minha família. Durante o almoço, percebi que Carla estava particularmente impaciente comigo. Quando eu contei uma história sobre um cliente antigo da oficina, ela revirou os olhos. Quando eu demorei um pouco mais para passar o queijo ralado, ela suspirou alto, como se estivesse perdendo tempo precioso. Era óbvio que ela me via mesmo como um estorvo. Foi então que decidi agir. No meio da sobremesa, quando todos estavam relaxados e conversando animadamente, eu me levantei e disse: "Pessoal, eu tenho uma coisa importante para falar com vocês." O tom da minha voz fez todos pararem de conversar e olharem para mim. Carla me olhou com aquela cara de lá vem o velho com suas chatices. Semana passada, eu estava organizando alguns papéis
e encontrei uma coisa interessante. Fiz uma pausa dramática, olhando diretamente para Carla. Encontrei a documentação do carro da Carla. Ela me olhou sem entender aonde eu queria chegar. Sabem o que descobri? Que o carro está em meu nome. Isso mesmo, o sedã prata que a Carla tanto adora e que usa todos os dias é legalmente meu. O silêncio que se fez na mesa foi ensurdecedor. Carla ficou pálida. Os outros filhos se entreolharam sem entender onde eu queria chegar. Continuei. E sabem por que resolvi falar sobre isso? Porque no domingo passado, quando meu neto derrubou o suco e eu me levantei para limpar, escutei minha filha me chamando de velho inútil. A bomba havia explodido. Carla ficou vermelha. Tentou negar, mas eu continuei. Fiquei pensando a semana toda sobre isso. Se eu sou realmente um velho inútil, como minha filha pensa, talvez seja a hora de agir como tal. Talvez seja a hora de reaver meu carro, já que um velho inútil certamente não deveria ter um carro tão bonito em seu nome. Pedro e Ana ficaram chocados. Nunca tinham visto o pai falando desse jeito, com essa firmeza, confrontando alguém da família. Carla tentou se explicar. Disse que eu tinha entendido errado, que não era comigo que ela estava falando, mas eu sabia muito bem o que tinha ouvido. Carla, disse eu, olhando nos olhos dela, durante toda a sua vida, eu fiz de tudo para te ajudar. Vendi minha moto para comprar seu vestido de formatura. Dei minha herança para você dar entrada no seu apartamento. Coloquei meu nome em risco para você conseguir esse carro. E em troca, você me chama de velho inútil na frente da sua família. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Mas não sei se eram lágrimas de arrependimento ou de raiva por ter sido descoberta. Os netos ficaram sem entender nada, mas Pedro e Ana começaram a compreender a gravidade da situação. Nunca tinham visto o pai tão magoado e ao mesmo tempo tão determinado. Pai, disse Pedro, tentando acalmar os ânimos. Talvez seja melhor conversarem sobre isso com calma. Depois, mas eu não estava disposto a deixar passar. Havia aquela dor por uma semana inteira e agora precisava colocar tudo para fora. Não, Pedro, respondi. Chegou a hora de algumas verdades serem ditas. Sua irmã precisa entender que palavras têm poder, que desrespeitar alguém, principalmente seu próprio pai, tem consequências. Olhei novamente para Carla e disse: a partir de amanhã, você tem uma semana para transferir o carro para seu nome ou devolvê-lo para mim. Carla finalmente conseguiu falar, entre soluços. Pai, você não pode fazer isso comigo. Preciso do carro para trabalhar, para levar as crianças na escola quando cuido dos seus netos. Tentou usar os netos como argumento, mas eu já estava decidido. Da mesma forma que você não podia me desrespeitar na minha própria casa, respondi. Se você conseguir resolver seus problemas no CPF em uma semana e transferir o carro para seu nome, tudo bem. Caso contrário, o carro volta para mim, que sou o verdadeiro dono. O almoço terminou de forma tensa. Ana tentou conversar comigo. Disse que talvez eu estivesse sendo muito radical. Pedro ficou neutro. Disse que entendia minha dor, mas que talvez houvesse outras formas de resolver a situação. Mas eu estava irredutível. Carla saiu de casa chorando, sem se despedir de mim. Durante os dias seguintes, ela tentou me ligar várias vezes, mas eu não atendia. Mandou mensagens pelo WhatsApp pedindo desculpas, dizendo que tinha falado no calor do momento, que não pensou no que estava dizendo. Mas para mim, o estrago já estava feito. Uma pessoa não chama a outra de velho inútil no calor do momento. Essas palavras saem de um sentimento que já existe há muito tempo. No meio da semana, Pedro veio me visitar. Sentamos na varanda da casa e ele tentou me convencer a reconsiderar minha decisão. Pai, disse ele, eu entendo que você ficou magoado e a Carla realmente falou uma coisa horrível. Mas você não acha que está exagerando? Ela pode perder o emprego sem o carro. Expliquei para Pedro que não era sobre o carro em si. Era sobre respeito, sobre dignidade, sobre não aceitar ser tratado como um estorvo pelos próprios filhos. Se eu deixar passar dessa vez, disse para ele, ela vai continuar me desrespeitando. E pior, vai ensinar para os filhos dela que é normal desrespeitar os avós. Pedro ficou pensativo e acabou concordando comigo. Disse que eu tinha razão em exigir respeito, mas pediu para eu dar uma segunda chance para ela. Conversa com ela pessoalmente, sugeriu. Deixa ela te pedir desculpas cara a cara e explicar o que estava sentindo naquele momento. Pensei na sugestão do Pedro e decidi dar essa oportunidade para Carla. Liguei para ela e marquei um encontro na praça perto de casa na quinta-feira à tarde. Quando ela chegou, estava com os olhos vermelhos e inchados.
Claramente tinha chorado muito nos últimos dias. Sentamos no banco onde eu sempre trago meus netos para brincar. Pai, ela começou, eu sei que você está muito magoado comigo. E tem todo o direito de estar. O que eu falei foi horrível, imperdoável. Suas palavras pareciam sinceras, mas eu precisava entender de onde tinha vindo aquela crueldade toda. Me explica uma coisa, Carla, disse eu. De onde veio isso? Por que você me vê como um estorvo? Ela ficou em silêncio por alguns minutos, claramente lutando internamente para encontrar as palavras certas. Finalmente começou a falar. Pai, não é que eu te vejo como um estorvo. É que às vezes eu me sinto sufocada. Não entendi o que ela quis dizer e pedi para ela explicar melhor. Você sempre foi um pai muito presente, muito protetor, continuou ela. Mesmo agora, com 35 anos, às vezes sinto que você ainda me trata como se eu fosse uma criança. No almoço passado, quando você se levantou correndo para limpar o suco que meu sobrinho derrubou, foi como se estivesse dizendo que nenhum de nós era capaz de fazer isso. Fiquei surpreso com essa explicação. Nunca tinha pensado que minha dedicação pudesse ser vista como algo negativo. Mas eu só queria ajudar, disse eu. É minha casa, meu neto. Pensei que era natural eu limpar. Eu sei, pai, ela respondeu. E é exatamente por isso que me sinto mal. Você sempre faz tudo, sempre resolve tudo, sempre está disponível para ajudar todos nós. E isso me faz sentir como se eu fosse incompetente, como se não conseguisse cuidar da minha própria vida sem a sua ajuda. Comecei a entender o que ela estava tentando explicar, mas ainda não justificava as palavras terríveis que ela tinha usado. Então você me chama de velho inútil porque eu ajudo demais? Perguntei, incrédulo. Não, pai, ela disse, começando a chorar novamente. Eu te chamei de velho inútil porque estava frustrada comigo mesma. Naquele momento, eu me senti inútil, por não ter me levantado primeiro para limpar a bagunça do meu sobrinho, e em vez de lidar com minha própria frustração, acabei descontando em você. Essa explicação fez mais sentido, mas ainda doía muito. Carla, disse eu, você tem que entender que suas palavras me destruíram. Passei uma semana inteira questionando meu valor como pessoa, como pai. Me senti como se todo o amor e dedicação que dei para vocês não valesse nada. Ela se jogou nos meus braços, chorando desesperadamente. Pai, me perdoa, eu não queria te machucar. Você é o melhor pai do mundo. Sempre foi. Eu que sou uma filha terrível, ingrata. Ver minha filha naquele estado me partiu o coração. Por mais magoado que eu estivesse, ela ainda era minha filha. Conversamos por mais 2 horas naquela praça. Ela me contou sobre as pressões no trabalho, sobre os problemas no casamento que eu não sabia que existiam, sobre a dificuldade de criar filhos nos dias de hoje. Percebi que minha filha estava passando por um momento difícil na vida e que talvez aquela explosão de raiva fosse apenas a ponta do iceberg de frustrações muito maiores. Pai, disse ela no final da conversa, eu vou resolver meus problemas no CPF e transferir o carro para meu nome essa semana mesmo. Não porque você está me obrigando, mas porque é o certo a fazer. Você já me ajudou demais na vida, está na hora de eu assumir minhas próprias responsabilidades. Voltamos para casa juntos, e ela aproveitou para pedir desculpas também para Pedro e Ana, que tinham ficado chateados com toda a situação. Para todos que havia perdoado Carla, mas que era importante que todos nós aprendêssemos com essa experiência sobre a importância das palavras e do respeito mútuo. Na sexta-feira seguinte, Carla apareceu em casa com todos os papéis do carro, transferidos para o nome dela. Tinha conseguido quitar as dívidas que a impediam de fazer transações bancárias e finalmente assumiu total responsabilidade pelo veículo. Mais do que isso, ela trouxe uma proposta. Pai, disse ela, eu quero que você me ajude com uma coisa, mas dessa vez, de uma forma diferente. Fiquei curioso para saber o que ela tinha em mente. Quero que você me ensine a cozinhar seus pratos especiais. Não para que você tenha menos trabalho, mas para que eu possa continuar essa tradição familiar quando você não estiver mais aqui. Essa proposta me emocionou profundamente. Percebi que minha filha realmente tinha refletido sobre tudo e estava tentando construir uma relação mais madura e equilibrada comigo. Começamos as aulas de culinária no sábado seguinte, e posso dizer que foram alguns dos momentos mais especiais que passamos juntos em anos. Durante essas aulas, conversamos sobre muitas coisas que nunca tínhamos conversado antes. Ela me contou sobre seus medos, suas inseguranças, seus sonhos. Eu falei sobre a saudade que sinto da mãe dela, sobre as dificuldades que enfrentei criando 3 filhos sozinho, sobre meus próprios medos de envelhecer e se tornar um peso para eles. Descobrimos que tínhamos muito mais em comum do que imaginávamos.
Ambos temos a tendência de guardar nossos sentimentos para nós mesmos. Ambos temos dificuldade para expressar vulnerabilidade. Ambos temos um temperamento forte, que às vezes nos leva a falar coisas que não deveríamos. 3 meses se passaram. Desde aquele almoço fatídico, posso dizer que minha relação com Carla mudou completamente. Não apenas melhorou, mas se tornou mais genuína mês profunda. Ela continua vindo aos almoços de domingo, mas agora participa da preparação da comida. Nossos netos adoram ver a mãe e o avô cozinhando juntos, e às vezes eles também ajudam. Mais importante ainda, nossos diálogos se tornaram mais honestos. Quando algum de nós faz algo que incomoda o outro, conversamos sobre isso na hora, sem guardar ressentimentos. Aprendemos que é melhor ter conversas difíceis do que deixar que pequenos aborrecimentos se transformem em grandes mágoas. Pedro e Ana também foram afetados positivamente por toda essa situação. Perceberam que era importante expressar seus sentimentos de forma mais aberta e que não deviam dar como garantido o amor e a dedicação dos pais. Nossos almoços de domingo se tornaram ainda mais especiais, com todos participando mais ativamente das conversas e das atividades, refletindo sobre tudo o que aconteceu. Percebo que aquelas 2 palavras terríveis, velho e inútil, acabaram sendo o catalisador para uma transformação muito positiva em nossa família. Se Carla nunca tivesse dito aquilo, talvez continuássemos vivendo uma relação superficial para sempre. Às vezes é preciso que algo se quebre para que possa ser consertado de forma mais forte. Aprendi também que não devemos aceitar desrespeito, não importa de quem venha. Mesmo sendo pai, mesmo amando incondicionalmente meus filhos, eu tinha o direito de exigir que me tratassem com dignidade. Essa lição foi importante não só para mim, mas para toda a família. Carla aprendeu que palavras têm consequências e que devemos pensar antes de falar, especialmente quando estamos frustrados ou irritados. Ela também entendeu que é possível expressar suas necessidades e limites sem ser cruel com as pessoas que amamos. Hoje, aos 67 anos, me sinto mais respeitado e valorizado pela minha família do que me sentia há alguns meses. Não porque passei a ser tratado com pena ou condescendência, mas porque estabelecemos uma relação baseada no respeito mútuo e na comunicação honesta. Carro que era meu e agora é dela se tornou um símbolo dessa transformação. Cara, vez que a berro dirigindo, lembro de como conseguimos superar uma crise que poderia ter destruído nossa relação para sempre. E quando ela vem me buscar para sairmos juntos, sinto orgulho de ter uma filha que cresceu, amadureceu e aprendeu com seus erros. Espero que minha história possa inspirar outras famílias que estão passando por conflitos similares. Às vezes, é preciso coragem para confrontar situações desagradáveis, mas o resultado pode ser uma relação muito mais saudável e verdadeira. O importante é sempre agir com amor, mesmo quando estamos sendo firmes com nossos limites. E para todos os idosos que estão me ouvindo e que talvez se sintam desvalorizados por suas famílias, lembrem-se, vocês têm direito ao respeito e à dignidade. Não aceitem ser tratados mal só porque estão ficando mais velhos. A idade traz sabedoria e experiência, e isso deve ser valorizado, não diminuído. Termino aqui minha história agradecendo a todos que tiveram paciência de escutar. 8-0 Final. Espero que tenham gostado e que possam tirar alguma lição positiva de tudo o que compartilhei com vocês. Até a próxima. E antes de finalizar completamente, quero compartilhar com vocês algo que aconteceu há apenas 2 semanas e que me fez ter ainda mais certeza de que tomei a decisão certa naquele domingo. Estava eu aqui em casa, numa tarde de terça-feira, quando tocou a campainha. Era Carla, mas dessa vez ela não estava sozinha. Trouxe meus 2 netos, o de 6 anos e a de 4, e disse uma coisa que me emocionou profundamente. Pai, as crianças querem aprender a fazer brigadeiro com o vovô. Posso deixar eles aqui com você esta tarde? Vocês não imaginam a alegria que eu senti. Não era apenas sobre fazer brigadeiro. Era sobre o fato de que minha filha confiava em mim para cuidar dos netos dela. Me via como alguém capaz de ensinar algo valioso para eles. Não mais como um velho inútil, mas como um avô que tem conhecimento e amor para compartilhar. Passamos a tarde inteira na cozinha, eu e meus netos, fazendo brigadeiro e conversando sobre a vida. Meu neto mais velho me perguntou: vovô, por que a mamãe estava triste umas semanas atrás? Percebi que as crianças tinham notado a tensão familiar, mesmo sendo tão pequenas. Expliquei para ele, de forma simples, que às vezes os adultos falam coisas que não deveriam quando estão nervosos,
mas que o importante é pedir desculpas e tentar ser uma pessoa melhor. Foi isso que a mamãe fez, disse eu. Ela pediu desculpas e agora somos amigos de novo. Quando Carla voltou para buscar as crianças no final da tarde, encontrou a cozinha toda bagunçada, mas 3 pessoas completamente felizes. As crianças correram para contar para ela como tinha sido divertido cozinhar com o vovô, e eu vi nos olhos da minha filha um brilho de gratidão genuína que há muito tempo eu não via. Antes de ir embora, ela me deu um abraço demorado e disse: "Obrigada, pai, não só por cuidar das crianças hoje, mas por me ensinar que nunca é tarde para recomeçar." Naquele momento, soube que nossa relação estava realmente curada, mais forte do que nunca. Na semana passada, no último domingo, algo ainda mais especial aconteceu. Durante o almoço, meu neto derrubou novamente um copo. Dessa vez foi o refrigerante. Mas antes que eu pudesse me levantar, Carla foi a primeira a se mover. Limpou tudo rapidamente e disse: "Não foi nada, meu amor. Acontece." Depois olhou para mim e sorriu. Um sorriso que dizia muita coisa sem precisar de palavras. Era como se ela estivesse me mostrando que tinha aprendido a lição, que agora ela também queria ser a pessoa que resolve os problemas, que ajuda, que cuida. Percebo agora que minha atitude naquele domingo não foi apenas sobre punir minha filha pelo que ela disse. Foi sobre ensinar para toda a família que cada um de nós tem valor, que cada um merece respeito, independentemente da idade. Foi sobre mostrar que amor verdadeiro inclui limites e que às vezes precisamos ser duros com quem amamos para ajudá-los a crescer. Hoje, quando olho para trás, sou grato até mesmo por aquelas palavras dolorosas que Carla disse, porque foi através delas que descobrimos problemas em nossa relação que estavam escondidos há anos. Foi através dessa crise que conseguimos construir algo muito mais sólido e verdadeiro para todos vocês que chegaram até aqui. QVIR, minha história completa. Deixo uma reflexão. Nunca é tarde para exigir o respeito que merecemos. Nunca é tarde para ter conversas difíceis que podem transformar nossas relações para melhor. E nunca é tarde para perdoar, desde que o perdão venha acompanhado de mudança real. Minha vida aqui em Foz do Iguaçu continua, mas agora com uma família mais unida, mais honesta e muito mais amorosa. E se um dia eu realmente ficar velho e precisar de ajuda, sei que meus filhos estarão lá, não por obrigação, mas por amor genuíno e respeito. Obrigado por me escutarem. Obrigado por fazerem parte desta jornada comigo. Espero que minha história possa tocar seus corações e talvez inspire-los a olhar com mais carinho para seus próprios pais, avós ou filhos. Até a próxima, e lembrem-se sempre, família se constrói com amor, mas também com respeito.